pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí agora com esse novo canal aí, Fofocas Históricas. Eu fiz esse canal pensando que muitos alunos meus, né, de história, sou professor de história, meu nome é Mário Gomes, para quem não sabe, professor, e me pediam, né, para eu falar sobre fatos históricos, coisas que aconteceram engraçadas na história, né, fofocas às vezes não comprovadas na história. Então assim, eu só não tinha feito nada antes porque eu tinha muito medo de, como historiador, se eu falar alguma coisa que eu não tenho as fontes certas ou que não é verdade, a galera da história aí, o povo acadêmico da história vai cair em cima de mim, né? Mas na realidade eu acho que tá todo mundo fazendo graça e falando coisas interessantes, fofocas muito loucas por aí da história e coisa e tal. E hoje eu vou contar alguns fatos, né, para começar o nosso canal aí, tá? Algumas histórias, por exemplo, sobre o banho, né? E aí é muito interessante porque, por exemplo, até hoje tem a fama dos franceses não tomarem banho, muito banho, né? Porque eles usam perfume, que não sei o que e tal, né? Então, por que que os prédios da França no século XIV, XV, XVI, se tinham banheiros, eram banheiros que um sentava do lado do outro, aquela sujeirada toda, eles colocavam ervas para tirar o cheiro ruim. Raramente tinha banheiro nos castelos, eles não tinham essa preocupação de banho, né, para tomar banho e coisa e tal. Era muito frio, né, gente, para ficar nu, né? Então, assim, e os franceses realmente não se incomodam com essa questão, assim, do cheiro corporal, né? E tinha a história da doença da água, né? Diz que a água, muitas casas de banho no período medieval da Europa foram fechadas durante o cristianismo porque virava putaria, né, galera? Virava surubão, virava loucura, tá? Então, assim, virava luxúria total, entendeu? E aí, então a galera disse assim, ó, na época também foi difundido que a sujeira era benéfica para a saúde. Olha só isso, loucura, né? Sujeira benéfica para a saúde, entendeu? Essa teoria era aprovada pela comunidade médica, que não sabia quase nada sobre medicina, sobre saúde, sobre nada, né? E que acreditava que a água abria os teus poros, né? E isso, por abrir os teus poros, te deixava vulnerável a doenças, né? Então, olha só o tipo de loucura, né? Então, as pessoas tomavam banho, assim, uma vez por ano, tipo, na Páscoa, né? No Natal, tá? E era bem complicada essa situação, né? E eu vou falar de dois fatos hoje históricos, assim, né? Por exemplo, Napoleão, né? Napoleão, nas cartas de Napoleão, uma vez ele escreveu para Joséphine, né? Dizendo para ela assim, ó, daqui a uns 15 dias mais ou menos eu estou chegando em Paris, não tome banho até lá, né? Que eu quero o teu cheiro de mulher. Olha isso, cara, que loucura, que loucura. Uma outra coisa muito louca que acontecia, por exemplo, que a gente já viu por aí, até já vi falar sobre isso num vídeo do YouTube aí, é o seguinte, né? Você sabe para que serve aquela esponja, tá? Que deram com vinagre, supostamente com vinagre, na boca de Jesus durante a crucificação? Que loucura isso, cara. O Império Romano, as pessoas faziam suas necessidades sentadas em praça pública, na rua, assim, né? Umas tábuas, assim, umas pedras, assim, uns buracos, né? Um do lado do outro, tranquilamente sentavam ali um do lado do outro, né? E aí até tinha gente que fazia assim, ó, botava instrumentos, botava uma banda, né? Uma fanfarra para tocar enquanto os caras estavam ali para não ouvir os puns, né? E coisa e tal. E depois eles se limpavam, tá? Com uma esponja comum com vinagre, né? Então todo mundo passava aquela esponja com vinagre, né? E eles vinham ali, tinha as pessoas para passar ali para eles lá, para alcançar e coisa e tal, né? E dizem que foi essa esponja que ofereceram, né, para Jesus. Por isso que ele não teria recusado, ele teria recusado, tá? Olha só que loucura, gente, que loucura, né? Então, assim,
Todas essas histórias são muito loucas, né? Muito loucas, assim. Eu acho que daqui a pouco eu vou falar sobre o Império Romano, que é onde está os maiores loucos da história, assim, né? Os imperadores mais malucos de todos os tempos, né? Gente que fazia questão de abusar das pessoas, né? Como Calígula, por exemplo. Fazia questão de abusar das pessoas, né? Para ver até onde as pessoas eram cínicas, né? Até onde as pessoas toleravam, né? Ele por causa do poder, né? Ao ponto dele, no final, ser morto a facadas na rua, porque ninguém aguentava mais aquele louco, né? Aquele maluco, tá, pessoal? Tem muita coisa interessante pra gente ver aí, muita loucura, tá? Principalmente esses imperadores romanos, eu vou falar um monte deles aí. E, pessoal, deixa a tua sugestão aí. O Napoleão tinha essa loucura, né? Tinha essa loucura do cheiro natural, né? Da mulher. Eles não gostavam que tomassem banho, certo? Não era legal. Era aquele cheiro que era bom, galera, tá? Inclusive, o Napoleão, né? Para quem não sabe, tem um livro chamado Os Botões de Napoleão, que é um livro feito por dois químicos, dois doutores em química, tá? Que explica que Napoleão, por exemplo, perdeu a guerra, né? Não sei se vocês sabem disso, contra a Rússia lá a partir de 1812 por ali, tá? Porque o uniforme dos franceses era feito com botões de estanho, tá? E simplesmente quando chegava uma temperatura muito baixa e eles foram para a Rússia, né, os malucos, simplesmente os botões se esfarelaram, tá? E os soldados franceses tinham ou que assegurar o seu uniforme, né, num friozinho aí de uns 30 graus a mais abaixo de zero, tá? Ou tinham que segurar suas armas para lutar contra os russos, né? Então Napoleão perdeu a guerra por desconhecimento de química, mas ele gostava de um cheirinho bom, galera, tá certo? Gostava. Então tá. Um grande abraço, voltaremos então aí. Espero que vocês curtam esse canal, onde eu vou misturar coisas históricas, né, fofocas da história. Às vezes pode não ser verdade, né? Vou falar aí do priapismo do Dom Pedro II, né? Vamos estudando para ver o que é, né? Do que o cara fez por aí, né? As loucuras que ele fazia por causa dessa doença chamada priapismo. Na próxima eu volto a contar isso, tá bom, galera? Um abraço a todos. Sejam bem-vindos ao novo canal, se inscrevam, tá bom? Vamos ver se a gente vai bombar dessa vez, tá certo? Tchau!